eu libero para vocês. Pronto. Pessoal, boa noite. Nossa aulinha hoje de administração da produção, ela vai ser feita de forma remota. E a gravação da aula, ela, assim que ela for liberada pela plataforma, eu encaminho o link da gravação para vocês acompanharem, né? Se por acaso alguém não conseguir chegar até o final da aula, e até para revisar algum tópico para execução da atividade complementar, que é o último slide da nossa aula. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre produção enxuta, tá certo? Quando a gente fala em produção enxuta, eu estou falando em qualquer área de atuação, tá certo? Onde nós vamos necessitar do consumo consciente do material, da nossa matéria-prima, tá certo? Para evitar alguns problemas, como desperdício, retrabalho, certo? Por exemplo, na minha área de atuação, a construção civil, desde que eu me conheço como gente, eu estudo engenharia, né? Eu entrei em curso de engenharia em 95, a gente estudava que a cada 3 prédios, um prédio era desperdiçado com desperdício, né? Hoje, esse valor é um pouco menor, mas a gente ainda tem um índice de perda de material muito grande, certo? Então, hoje a gente vai analisar sobre a produção enxuta em qualquer área de atuação, certo? Lembrando, veja só, o que a gente vai estudar hoje é algo que foi criado no pós-Segunda Guerra pelo Japão. Então, veja que a gente está estudando hoje, em 2023, algo que foi implantado há mais de 50 anos. Tá certo? Então, veja como, naquela época, isso aí salvou a nação japonesa, ou fez a nação japonesa voltar ao cenário mundial, claro, pela disciplina e pela educação, certo? Foi uma das maneiras de o povo conseguir crescer. Né? Vamos lá. Galera, então, pessoal, inicialmente, né, eu tenho que a origem do nosso Just in Time, certo? Que é o nosso método de Toyota, né, de produção, né? Ele remonta ao esforço pós-guerra japonês. É um período crítico da história econômica, o país estava quebrado, né? Totalmente destruído, né? Abalado economicamente, limitado em recursos e com sérios problemas de produtividade, porque os homens morreram na guerra, né? Então, não tinha mão de obra para manter a produtividade. Então, a introdução e a aplicação dos conceitos just in time, do JIT, né? Que é exatamente você entregar a coisa certa, na quantidade certa, na hora certa, para a pessoa certa, certo? Essa é a sacada, certo? Tudo tem o seu exato momento que acontecer, né? Eu costumo falar como se fosse uma linha de produção e teria um cara que estaria ali exatamente só para apertar um botão, só para apertar um parafuso. E aí alguém vai ter que chegar lá e vai colocar aquela peça no exato momento que ele vai executar a ação dele, tá certo? É como se fosse a questão da troca dos pneus do carro de Fórmula 1, né? Então, se alguém parar para pensar que em 3 segundos, né, uma equipe, com não sei quantos mecânicos, consegue trocar os 4 pneus, fazer algum ajuste no carro em apenas 3 segundos, certo? É algo sem noção. Claro que aquilo é muita repetição e treinamento, né? Ele mentaliza, ele vai estar ali no parafuso, na hora que ele fechar o olho, o seu amigo, o seu companheiro de lado já deve ter retirado o pneu e o outro ter colocado o pneu novo, ele só vai fazer exatamente o movimento de apertar o parafuso. Então, lá, o início de trabalho de elevação da capacidade de geração de resultados foi iniciado pela Toyota, por isso que é também conhecido como método Toyota. Hoje em dia, né, principalmente com a vinda da Jeep,
aqui para o nosso estado, nós estudamos um complemento do método Toyota, que é o WCM, tá? Então, quem deseja trabalhar em montadoras precisa ter essa certificação, porque senão não tem chance de concorrer a uma vaga. Para quem está trabalhando na Jeep e quer se tornar um líder de equipe, é pré-requisito, tá certo? Então, são cursos que hoje em dia está mais fácil de ser resolvido, porque você consegue fazer online, né? São cursos que antigamente se cobravam 2.000, né? R$ 1.500. Hoje em dia você consegue fazer um curso por 600, R$ 800, certo? E tem o mais importante, a certificação e reconhecimento desses 12 pilares do WCM. Então, pessoal, então, liderada por Toyota Kishiro, né, o então presidente da empresa, a Toyota começou um trabalho de eliminação de desperdício, pessoal. Então, veja só, você eliminar desperdício, você está o quê? Você está evitando que dinheiro seja jogado fora. Pois ele acreditava que a indústria japonesa perdia para os americanos porque estava desperdiçando mais. Então, se eu tenho, no nosso método arcaico de construção de edifícios, e a cada 3 prédios, um é desperdiçado, se você for utilizar a estrutura metálica, por exemplo, esse desperdício é quase zero. Por quê? Porque todas as peças já vêm de fábrica com o tamanho certo. É apenas você montar e soldar, né? Ou seja, é como se você tivesse um Lego, onde todas as peças já chegam na quantidade certa, né? Então, praticamente, o desperdício é nulo. Né? E isso aumenta a sua produtividade. Pode até aumentar um pouco o custo da execução, mas quando você coloca na ponta do lápis o que você perdeu pelo desperdício, que é, na maioria das vezes, aí já não manda essa culpa, mas você faz bolo para festa. Se por acaso o bolo passou do ponto, você tem 2 opções. Ou manda aquele bolo do jeito que foi, e você vai saber que nunca mais aquele cliente e nem os convidados da festa nunca vão pedir mais um bolo a você, ou você faz um novo bolo, né? Ou seja, esse bolo ele vai ser perdido. Você vai ter que assumir esse custo. Mas o nome da empresa é que tem que ser salvo na história. Então, não adianta você mandar um bolo e esse bolo vai ser para uma festa de 200 convidados, e aí você corre o risco da noiva do evento lhe processar, né? Porque, né, no momento ápice do evento, né, ela vai dizer que foi tudo jogado por água abaixo, por conta que o bolo que você foi contratado para fazer, ele foi um fracasso. Então, o Just Time nasceu da absoluta necessidade. Então, olha, algo que a turma fala, né? Em toda crise existe uma necessidade. Então, a necessidade é aquilo que vai ser o combustível para que a gente consiga soluções. Né? É aquela famosa frase que a turma fala de defeito, né? Em toda crise existem as oportunidades. Basta você olhar do lado certo, né? Com o olhar certo, né? O olhar que aquilo que a gente passa durante a nossa caminhada, ela está ali para quê? Para que a gente aprenda uma lição e consiga tomar novas decisões no futuro mais coerentes. Né? Então, a gente aprende com as vitórias e aprende principalmente com as derrotas. E diz aí que, né, que é o sábio, ele aprende com as derrotas ou com os erros dos outros. Né? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O teimoso, não. O teimoso, esqueça. Mas o inteligente, ele aprende com os próprios erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros, para que já pule uma etapa. Certo? Uma etapa aí. Então, devido à necessidade do país voltar ao mercado internacional, ele viu isso como
uma oportunidade de melhorar a produtividade da empresa ou da indústria japonesa. Então, ó, o Japão precisava de mudanças significativas e mudanças de tal ordem que só acontecesse com mudanças de comportamento. Gente, veja só, tudo que a gente fala, isso para o cara oriental é mais fácil. Para o mundo ocidental é mais difícil, porque a gente precisa mudar comportamento. Porque o oriental, ele já é educado desde a barriga da mãe. A disciplina, ao respeito, a honra, a ética, desde criança. Certo? Então, para eles, é algo praticamente normal. Para a gente, brasileiro, que costuma dar um jeitinho em tudo, né? É realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento. Porque tanto é verdade que nós temos a lei do Gerson, né? A lei de levar vantagem em tudo. Então, por isso que a gente quebra tanta cara, né? Quando a gente vai concorrer com empresas que têm outro nível de comportamento. A gente precisa se refazer para a gente poder competir com esse pessoal, porque senão vai acontecer o que aconteceu na Copa aqui no Brasil, onde o Japão, a torcida japonesa, fez aquela cena de limpar a área que estava utilizando e foi reportagem do Fantástico. O Brasil parou para admirar a atitude de alguns japoneses e que para eles era algo banal, algo do próprio dia a dia deles. Então veja como existe um abismo, né, dessa parte cultural. Então, para a gente precisa ter uma mudança de comportamento. Então, no interior da empresa, que você é líder, que você é gestor, se a sua equipe não vestir a camisa, a chance daquilo dar certo por um tempo maior é pequena. Pode até dar certo num pequeno, curto intervalo de tempo. Mas das primeiras dificuldades, o pessoal vai começando a deixar de lado. Então, aquilo se passa a ser algo... Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo aí. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, ó, uma produção sem estoque. A gente comentou lá passado sobre estoque. Estoque é dinheiro parado. Então, quanto menos estoque, né, menos dinheiro eu tenho lá parado, né? Eu tenho uma produção enxuta, ou seja, com desperdício muito pequeno, eliminação de desperdício, manufatura em fluxo contínuo, ou seja, o fluxo contínuo, ele melhora a minha produtividade e um esforço contínuo na resolução dos problemas. É a base do nosso PDCA. É o ciclo contínuo, né? Ou seja, surgiu um problema, resolva. Aquela expressão que a gente fala, né? Eu preciso matar um leão por dia. Porque se eu não matar o de hoje, amanhã serão dois. Certo? A ideia é exatamente essa de proativo, né? É resolver problema. Então, a nossa área como gestor, a gente é adestrado, a gente é treinado para resolver problema. Para quê? Para que esses pequenos problemas, cujas soluções, na maioria das vezes, basta apenas algum tipo de mudança de comportamento, vai resultar numa melhoria nas condições de trabalho da empresa, que, por consequência, melhora a produtividade da indústria. Então, veja que é um pacote fechado. Né? O funcionário vai ficar satisfeito, reconhecido internamente, a sua empresa ela vai aumentar a sua produção, aumentando o seu lucro, e todo mundo fica feliz. Certo? Então, não adianta você ter um funcionário que passa o dia reclamando do local
e trabalho. Certo? Então, fatalmente, o que era uma pessoa vai se tornar duas, três. Existem profissionais das empresas que eles trabalham em abafar, ou ele disse que resolver, tá certo? Mas vamos falar que apagar incêndio. Quando uma pessoa vai lá no Instagram e faz uma reclamação da empresa, né? Se essa pessoa ela tiver uma visibilidade muito grande, tenha certeza que rapidamente alguém da empresa vai entrar em contato com você para tentar solucionar o seu problema. Porque, às vezes, a imagem negativa da empresa é mais, através do cliente, é muito mais difícil de desfazer do que o funcionário, onde a propaganda ela é interna, né? Então, das quatro paredes para fora, é mais difícil você conter os danos. Então, quanto mais cedo você localizar o foco e solucionar, não é eliminar quem está reclamando, é resolver para que ele veja, olha, eu entrei em contato com a empresa e a empresa resolveu as minhas queixas e eu estou satisfeito com a resposta da empresa. Tá? Então, isso tudo a ver com a mudança de comportamento. Aí, ó, então, as nossas razões chaves que definem a filosofia de tudo aquilo que a gente fala em mudança de comportamento é uma filosofia. Então, vocês precisam levar o dia a dia de vocês à filosofia Joyce Time, tá certo? Primeira, eliminar desperdício, o envolvimento de todos. Então, se você tem na sua casa uma meta de reduzir a sua conta de energia 30% no mês, não basta só você fazer a sua parte. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos, cada um precisa comprar a ideia e desenvolver algo para que juntos atinjam aquela meta. Então, olha, vamos reduzir o tempo do banho, vamos usar a máquina de lavar roupa menos vezes. Então, em vez de usar a máquina com a metade da capacidade, vamos deixar juntar roupa para ajudar, para ligar ela única vez, com a capacidade total. Então, são certas atitudes que precisam de quê? Do envolvimento de todos. Aprimoramento contínuo, ou seja, aquilo que fala, né? Você buscar a melhoria a todo momento, né? Você vai fazer, sei lá, comprar um ar-condicionado que tem uma economia maior de energia. Ah, Wilson, mas é mais caro, mas ele se paga. Aquela expressão que tem de payback, que é o tempo de retorno. Você causou o investimento e após algum período, aquilo já foi pago, a não ser que você dê o azar do equipamento quebrar logo, do mau uso, né? Porque é a própria garantia do fabricante, né? Placa solar, eu vou instalar placa solar na minha residência para quê? Para que eu tenha uma economia na minha conta de luz. Então, hoje em dia, o tempo de payback de uma placa solar é em torno de 5 a 7 anos. E a vida útil dessa placa é de 25 anos. Ou seja, vamos pegar a melhor situação. Você paga a sua placa em 5 anos e você tem 20 anos para você ter o retorno. Então, é um investimento relativamente bom. Tá? Então, identificar os desperdícios através do desenvolvimento de todos. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei em sala de aula do ex-aluno que tem uma fábrica de brownie. O que ele fez? O brownie, na hora que ele assava, ele, para manter a qualidade, ele tinha umas forminhas, ele, ao cortar o brownie, ele perdia as extremidades. Essa parte que eu estou pintando de azul, a parte que eu vou pintar de azul aqui, peraí. Essa parte de azul aqui, ó, seria perdida. Perdida.
seria um desperdício. O que ele fez? Ele começou a fazer torrada disso, ou começou a vender como borda, né? Claro, se o brownie custava R$ 5, ele vendia por R$ 1. Ou seja, não se perdia nada, certo? Então, identificar o desperdício através do envolvimento de todos, independentemente do nível hierárquico. Ou seja, isso é um comportamento que vai desde o chefe até o porteiro, né? Ele precisa sempre estar o quê? Atento a tudo aquilo que possa ser melhorado pela empresa. Não quer dizer que aquela pessoa que observe, identifique, seja o responsável e dê a solução. Mas ele faz parte da engrenagem, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa participar do processo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso eliminar as causas e buscando forma de melhor, sempre melhor de realizar o processo. É a que tem a melhoria contínua. Eu tenho que sempre o quê? Identificar o problema, eliminar as causas e melhorar o processo. Usando isso, provavelmente o meu desperdício ele vai ser reduzido. Então, vamos verificar em detalhes. Então, eu tenho o primeiro, né? Eu tenho que identificar e eliminar o desperdício que ocorre na organização. Então, seria o primeiro e mais lógico. Qual seria a primeira fonte? A superprodução. Ou seja, eu produzi mais do que eu preciso. Então, provavelmente, esse excedente, ele vai ser o quê? Um estoque desnecessário. E aí, provavelmente, eu vou ter que fazer uma queima do estoque para poder me livrar dele, principalmente se for um material que tem alguma validade, uma validade de curta duração. Então, produzir mais do que necessário para o processo seguinte gera estoques desnecessários de produtos que não têm demanda, ou seja, consumo imediata. Porque se o just time é produzir a quantidade certa na hora certa, se eu estou produzindo mais do que eu preciso, eu já estou quebrando essa perna. Eu já estou gerando um estoque, não é nem no final, é já durante o processo, né? Porque se eu tenho um equipamento que ele consegue apertar 1.000 peças por dia, se eu produzir 2.000 peças por dia, em cada dia, eu tenho um estoque de 1.000 peças por dia, porque eu não consigo aumentar a minha necessidade lá, tá? Então, é algo que vai gerar um desperdício. Aí veja como é bola de neve. Tempo de espera. E você vai ter lá aquele funcionário e o que vem antes dele vai ficar acumular. É o serviço que fica acumulado, né? Se eu tenho uma planilha que eu preciso passar para uma pessoa, que essa pessoa vai fazer uma revisão, né? E essa planilha minha já vem de outra pessoa, então, se por acaso alguém da cadeia, por algum motivo, atrasar, o tempo de espera para atendimento, automaticamente ele aumenta. Então, todo o tempo que o recurso não é usado para gerar valor, porque está esperando alguma coisa. Ou seja, é o cara que está ocioso. Tem o cara que está esperando você liberar a área de trabalho. Por exemplo, suponha que eu tenho 10 pintores e o pintor está sem área para pintar. Então, eu tenho 10 pintores parados. Eu preciso falar com o setor de alvenaria, que o setor de alvenaria me libere área para que o meu setor de pintura entre. E tem que ser um tempo de espera que não está sendo produzido. Eu estou perdendo, estou pagando pela hora do cara. O cara está no papel dele. Então, porque está esperando alguma coisa, uma regulagem, um condenador para descarga, o lote que ainda não chegou. Imagina só, eu combinei no sábado de fazer uma concretagem, né? Marquei com todo mundo de 8 da manhã e o meu caminhão de concreto só chegou às 9. Fiquei uma hora lá, todo mundo esperando
para poder chegar ao material a ser utilizado. Transporte, a movimentação de materiais. Às vezes, pessoal, eu preciso apenas fazer uma mudança no layout da empresa, que esse transporte, esse tempo que eu levo de levar o material, o insumo da estação A para a estação B, já é um tempo que eu estou perdendo. Então, eu posso apenas mudar o fluxo, né? E isso me ganha tempo e ganha produtividade. Processo. O projeto ruim dos componentes ou dos processos através dos quais são produzidos pode acarretar grandes desperdícios de recursos. Por exemplo, nos anos 2010, quando se começou essa história de energia solar, certo? Chegando aqui no Brasil, algumas pessoas compravam as placas direto da China. E tinha alguns fabricantes que você comprava 100 placas. Eles mandavam 200 placas. Isso já era um indício que a placa era de baixa qualidade. Porque se eu comprei 100 e o cara está mandando 200, é porque na cabeça dele, boa parte das placas vão apresentar defeito. E para o cara não reclamar, ele está mandando já um cala-boca. Tá certo? Mas o cara quer 100 placas de boa qualidade. E ele não quer 200, meia boca. Certo? Então, a ideia é exatamente essa. Então, pode acarretar grandes desperdícios de recursos. Ou seja, o que é que eu vou fazer com aquelas placas? Aquele lixo. Né? Eu vou ter que estar vestindo aquilo. Ou então, vai acumular no meu galpão, e em vez de estar utilizando aquele espaço para eu colocar placas de boa qualidade, eu estou colocando placas danificadas. Certo? E por aí vai. Estoque, ó. Dentro da filosofia agite, é o principal desperdício, contudo, sua eliminação depende da eliminação da causa do fato gerador. Porque, vê só, se eu produzo exatamente aquilo que eu vou usar e eu não vou ter desperdício, o meu estoque praticamente é zero. O problema, por exemplo, você vai trocar a cerâmica na sua casa. Aí você vai lá e mede. Ah, lá em casa eu tenho 50 metros quadrados de cerâmica local. Só que você não vai poder comprar 50. Você tem que comprar pelo menos 60 metros de cerâmica. Por quê? Porque vai ter aquela cerâmica que vai vir quebrada, vai ter aquela cerâmica que você vai ter que fazer o corte e vai desperdiçar. Certo? Então, você tem um desperdício que você tem que se colocar já na sua linha de custo. Se você comprar exatamente a quantidade de pedras que você vai usar, primeira coisa, qual é o risco de você comprar de lotes diferentes? Ou seja, a tonalidade, a cor de uma cerâmica pode ser diferente da outra. Aí você, depois que você vai fazer o remendo, vai ter uma pedra mais clara, a outra mais escura. Vê a desgraça, o desperdício que você vai ter no projeto. Movimentação, ó, simplificar o trabalho, de forma que o trabalhador não faça movimentos desnecessários. Ou seja, se o cara está tudo ao alcance das suas mãos, certo? Então, o cara não tem que fazer o seguinte, ó, a minha impressora fica aqui embaixo. Então, se eu imprimir qualquer coisa, eu chego aqui e pego. Pego aqui embaixo. Imagina que se eu tivesse colocado a impressora na sala, e não no escritório aqui. O que vai acontecer? Se eu precisar imprimir alguma coisa, ou eu vou ter que gritar para alguém, né, que estiver em casa para me fazer essa gentileza, ou então vou ter que fazer o quê? Me levantar e buscar. Só que às vezes nessa levantada, o cara passa pela cozinha. Aí, opa, vou entrar na cozinha e vou fazer um lanchinho. Então aquilo que você estava inicialmente fazendo vai ter uma quebra não programada, porque essa quebra, hoje em dia, depois do home office, ela é saudável. Você trabalha 50 minutos, né, focado naquilo, e para 10 minutos, para dar uma caminhada, tomar água, fazer um lanche rápido, certo? E você volta a desempenhar a sua tarefa. O home office trouxe isso para a gente. Essa chance de ficar 12 horas, 14 horas na frente do computador, isso vai causar
e você, lesões, né? Vista, dor de cabeça, dor na coluna, né? E você vai pagar o preço. Aí você tem produtos defeituosos, né? Se você não tem um projeto bem feito, e aí o cara começa a fazer de qualquer jeito, tá certo? Aí, por sua vez, você vai eliminar o produto defeituoso quando a empresa consegue que esse produto defeituoso ele volte para a linha de produção, menos mal, porque não perdeu material, ele perdeu tempo, retrabalho. Tá? Criatividade inutilizada, ou seja, toda vez que eu tenho que fazer um retrabalho, eu vou perder um tempo desnecessário. Eu poderia estar utilizando esse tempo para usar o lado criativo do funcionário. Para quê? Para solucionar os próprios problemas do dia a dia. Ou, né, a Google, né, eu já falei em sala de aula, todo funcionário ele precisa trabalhar em algum projeto paralelo que não tenha nada a ver com a área da atuação dele. E apresentar na empresa. Então, se você tem lá, sei lá, 200 funcionários, todo mês, 200 ideias, vai chegar para você, a empresa tem uma enxurrada de ideias todo mês, toda semana. E se ele tirar do papel 2 ou 3 ideias que foi indicado, é milhões. João, você pega aí, não. Se der bronca, a aula fica gravada e aí você assiste com mais tarde. Tá certo? Tranquilo? Aí eu coloco o link da gravação no grupo, ainda hoje. Beleza? Então, veja, a criatividade do seu funcionário, ela vai ser o quê? Desperdiçada. Tá certo? É preciso o quê? Tirar o máximo proveito do nosso colaborador, que é o nosso patrimônio de toda e qualquer empresa. Não são as máquinas, não são os bens, são a parte criativa dos funcionários. Então, lá, guerra aos desperdícios. Então, a nossa filosofia, o que é? É declarar guerra ao desperdício. Através de quê? Da superprodução, produzir mais do que você precisa, que vai gerar um tempo de espera na linha de produção, perdas no transporte, deficiências do processo, gerando estoque desnecessário, falhas na movimentação, que gera tempo. Às vezes o cara vai e demora 2 horas para voltar. Produtos defeituosos que precisam ser ou descartados, tá certo? Ou, quando tiver a sorte de ser reutilizado o processo. E a parte pior é a criatividade da sua massa produtora, a sua mão de obra, ela é inutilizada, né? Ela é desprestigiada. Vamos lá. Então, por se tratar de uma filosofia e não de apenas um conjunto de técnicas, o Just Time necessariamente precisa de incorporar a cultura, gente. Ou seja, se a equipe ela não... Por isso que eu digo, você vai contratar alguém, você tem que ser muito específico em profissionais que ou já possuam esse tipo de cultura, né, de treinamento, né, ou aqueles que estão abertos à mudança de comportamento, porque tem gente que já vem assim, ó. Então, essas pessoas... Por que as pessoas... Você já ouviu aquela vaga de emprego chamada de trainee? Né? O trainee o que é? É quando a empresa pega o cara recém-formado e vai treinar o cara de acordo com a necessidade da sua empresa. Né? Ou seja, não vai pegar um cara que já está ou já está viciado em outro tipo de empresa, já chega cheio de vício, né, de falhas, e aí você tem que fazer o quê? Uma guerra primeiro em convencer o cara a mudar a questão de comportamento, ou seja, nada é fácil. A mudança de comportamento, eu acho que é a parte mais difícil, certo?
Porque, por exemplo, na minha área, tem muito mestre de obra que está há mais de 30 anos no mercado e sempre fez aquilo daquele jeito. Aí vem um cara novo querendo que ele mude a ideia dele. Ou seja, meu pai colocava açúcar no concreto. Mas isso foi há 50 anos. Hoje em dia, você tem produtos químicos que vai fazer o fechamento dos poros com uma eficiência muito maior do que o açúcar, que era usado naquela época, né? Que não tinha, botava açúcar para dar uma melhorada. Mas era uma questão temporária, né? Alguma coisa, né? Para uma vida útil, né? É bom que nas paredes ficava já alimento para formiga, né? Brincadeira aí. Então, eu preciso o quê? Aí é onde entra vocês. Eu preciso envolver todos os envolvidos, tá certo? E no gerenciamento de projetos, a parte envolvida é chamada de stakeholders. Então, os stakeholders são as partes envolvidas no projeto, ou as partes interessadas no projeto. Então, eu tenho que envolver todos aonde? Na solução dos problemas. É por isso que é tão importante o que chama de brainstorm, ou tempestade de ideias. Você monta uma equipe multidisciplinar e determina um tempo para que cada pessoa de cada setor ele dê uma sugestão para solucionar um problema existente da empresa. Então, cada setor vai ter a sua visão crítica. E aí, o papel do gestor que é unir essas ideias em prol de uma solução para aquele problema. Então, o brainstorming, que é algo que as empresas fazem mensalmente, semanalmente, que dura geralmente 1 hora, certo? Ou seja, ninguém vai morrer por conta disso, certo? Onde você vai estar numa sala discutindo solução. E quem vai estar discutindo não é um cara de fora que não conhece o dia a dia da empresa. É alguém que está dentro da empresa, sabe aquilo que tem, o que está disponível para você, aquilo que a empresa pode oferecer, e aí você vai ter que estar o seu melhor com as condições que você tem. É isso que você bate na tecla. Você precisa fazer o seu melhor com as condições que a empresa lhe dá. Tá certo? Porque você não vai poder botar sempre a culpa. Eu não consigo fazer nada porque a empresa não me dá condições de trabalho. Cuidado, porque no dia que a empresa lhe der condições de trabalho, ela vai cobrar algo de você que você nunca fez. Certo? Então, você tem que começar a dar o quê? Solução com aquilo que você tem. E depois, quando você criar uma expectativa em torno de você, você não vai conseguir entregar aquilo que seu cliente quer. Vamos lá. Então, enriquecer os cargos, rotacionar os colaboradores dos cargos e desenvolver habilidades múltiplas dos colaboradores são forma de fazer o estímulo, ou seja, o coordenador, né? Eu fui estagiário numa empresa que a cada ano existia uma troca dos coordenadores. O coordenador voltava a ser engenheiro e aí o outro engenheiro voltava a ser coordenador. Existia um rodízio aí, certo? Perante a empresa. Pessoal, então, imagine que você seja chefe desta embarcação. Veja que os problemas de produtividade são os mesmos. Estoque em processo, produtos defeituosos, quebra na máquina, erro da quantidade, retrabalho, demanda estável, produtos fora do padrão, operadores não treinados, arranjo físico, né? Refúgio, ou seja, material que é desperdiçado. Veja, eu tenho basicamente os mesmos problemas, mas, de acordo com a sua participação no projeto, eu vou criar aqui, uma folgazinha, né?
se eu não tiver a participação de todos, essa meta a ser atingida, ela vai ser mais difícil. Veja que é um limite aqui, ó. Né? Então, assim, se eu não contar com a participação de todas, ou seja, quanto menos participação, menor vai ser a possibilidade de conseguir atravessar essas dificuldades. Basicamente, se eu não tiver o envolvimento de todos os envolvidos, é praticamente impossível eu conseguir atravessar. Eu vou ter que fazer o quê? Ó? Eu vou ter que começar a liberar carga extra da minha empresa para que eu consiga ultrapassar o meu desafio aqui. Então, alguns objetivos. Então, podem ser expressos em ideais, como fica claro na definição que colocou anteriormente, atender a demanda no momento exato, com qualidade perfeita e sem desperdício. Então, o objetivo é esse. Atender a minha demanda no momento exato, com a quantidade exata e com a qualidade máxima, sem haver desperdício. Então, se objetivos são expressos em ideais, é certo que dificilmente as organizações conseguem atingi-los. Por quê? Porque se é uma ideia, é uma meta, eu preciso da participação de todo mundo. Porque não adianta, na minha cabeça, eu vou aumentar a minha produção, mas se as pessoas que trabalham comigo não andarem junto. Então, que são eles o foco principal, mas sim o caminho que as organizações devem alcançar. Ou seja, essa meta, ele tem que ser o quê? Tem que ser o caminho que eu tenho que traçar para chegar nele. Então, significa também dizer que será um combustível de uma busca sem fim, ou seja, é um ciclo. Um ciclo. Aquela história, como dizia a nossa ex-presidente, né? A gente não tem meta, né? Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Ponto. É o que acontece, a gente não tem meta, não. Ah, tu vendeu 100 esse mês? Beleza, mês que vem vai vender 200. Como? É que tá. Veja, eu não tenho o processo. Eu só tenho o quê? Tu tem que vender 200, bicho. Tu não vendeu 100? Agora a meta é 200. Então, ó, eu tenho algumas ferramentas para ter a melhoria contínua. E o nosso Kaizen, né? Geralmente o pessoal de ADM, daqueles PPIs, sempre tem algum grupo que faz sobre o Kaizen, que são ferramentas de gestão que ajudam na qualidade, no controle da produtividade, que recomendo, porque vocês vão ter possibilidade de ter contato com elas. Porque, às vezes, o que a gente fala em sala de aula é somente 1% do que é o Kaizen. O Kaizen, né? O Kaizen. Certo? Que significa o quê? Aprimoramento contínuo ou melhoria contínua. Então, se vocês tiverem a oportunidade de desenvolver esse tema no PPI de vocês, desenvolva, porque vai servir para o seu currículo. É muito ruim você fazer um tema só por fazer o tema. Qual é o retorno que você vai ter em ter estudado aquele tema? Esse é um tema que tem retorno garantido para você. Tá certo? Porque você consegue adaptar as ferramentas à sua empresa que você está trabalhando. E aquilo que você gera, uma melhoria contínua, você vai passar a estar na vitrine da sua empresa e de outras empresas. Né? Porque, às vezes, você tem uma pessoa que sai da empresa lá, vai para outra empresa e diz lá, ó, tem um cara que trabalhou comigo, que é o cara ideal para essa vaga. Né? Você já tem um QI dentro da outra empresa. Tá? Olha lá, em um processo natural de evolução, do engenheiro é a base da produção enxuta ou lean manufacturing, né? Que é exatamente produção enxuta. Contudo, o seu objetivo central permanece inalterado, ou seja, os clientes, vê o que eu vou ler. Clientes estão cansados de promessas vazias e não cumpridas. Ou seja,
Na hora de querer vender alguma coisa, você promete tudo. Tudo. A empresa faz? Faz. A empresa entrega? Entrega. E aí, na hora que você fecha o contrato, aí, ó, esquece das suas promessas, né? Então, elas não são cumpridas. Então, para o cliente, já está cansado de promessa. Então, a grande concorrência lhe permite buscar produto de qualidade ajustada às suas necessidades, a um preço que lhe pareça justo e com certeza de que tudo que lhe seja prometido seja cumprido. Olha, tem um livro aqui, ó. Eu vou levar para vocês semana que vem para mostrar para vocês. Ó. O livro é esse. Seu cliente pode pagar mais. É da coleção Fundamento. Tá? É um manualzinho que ele vai passar alguns exemplos para vocês e que o seu cliente ele pode pagar mais, mas esperando o quê? Que você entregue o que ele quer, que você cumpra com o prazo que você deu, tá certo? Porque não adianta cobrar mais caro e também não entregar, aí é pior, certo? Porque uma coisa que eu aprendi, o mais barato nunca será o melhor, nunca, tá? O mais barato jamais será o melhor. Porém, o mais caro nem sempre é o melhor, certo? Então, é como se fosse um vinho. Para mim, para o meu paladar, um vinho de R$ 80 e um vinho de R$ 500 vai ter o mesmo sabor, para mim. Tá? Ah, mas esse vinho tem uma medalha. Bicho, vê só, para mim, um vinho de 80 e um vinho de 300 vai atender a mesma necessidade. Certo? Ah, se você quiser esnobar, né? Dizer que abrir a boca e dizer, esse vinho tem 20 anos que está na adega, né? Aí é outra coisa, tá certo? Mas quando você quer entregar aquilo que o cliente está esperando, é aquela história. Você vai entregar algo que ele vai estar satisfeito. Então, qualidade ajustada às suas necessidades é o preço que lhe pareça justo. E com a certeza que tudo que lhe foi prometido no momento da venda será cumprido à risca. Cabe ao Length Manufacturing operacionalizar esse desejo do cliente com o processo produtivo, ou seja, o que você vai fazer é exatamente ligar o que o cliente está esperando com as suas condições de trabalho. Então, aqui eu tenho uma figurinha. Então, o que é que o cliente quer? Ele quer preço, a entrega e a qualidade. O cliente. O fornecedor vai prometer exatamente aquilo que o cliente quer ouvir. Não, todo bom vendedor, ele vai oferecer aquilo que o seu cliente quer. Né? Só que o fornecedor quer o quê? Ele quer que você compra mais. Ele quer ter um lucro maior e ter um baixo custo. Por exemplo, em grandes empresas, né, a empresa ela não paga pelo suporte do papel ou pelo o dispêndio do sabão líquido. Às vezes a pessoa que vende o material fornece já o suporte e você fica só comprando o quê? O papel toalha e comprando o refil. Né? Tem muito canto que a empresa lhe fornece a impressora e fica você comprando apenas o quê? O toner, o cartão de impressão, né? o cartucho. Você compra a empresa. Claro, se você vai alugar uma impressora e você vai alugar 10 impressoras, logicamente o preço vai ser diferente. O fornecedor quer muito mais vender para 10 do que vender para 1. Tá? Apesar que às vezes é melhor você ter 10 clientes que pagam R$ 1.000 do que um cliente que paga 1.000 ou que paga 10.000. Porque na hora que você perde um cliente de cá, o seu caixa não tem um desfalque muito grande. Mas do lado de cá, se você perder aquele cliente de 10.000,
a pancada é muito grande. Então, depende da mentalidade de cada empresa, certo? Aí, os objetivos. Esse slide é importante, que é um resumo, tá? Então, diante da qualidade, o que é que eu tenho que reduzir? Retrabalho, reprocesso, controle, defeito e os erros. Por tabela, eu aumento o quê? A satisfação do cliente. Custos. Eu tenho que reduzir o estoque de processo, baixa qualidade, a manutenção, a ociosidade dos turnos, transporte, desperdício. O que é que aumenta? Aumento a produtividade. E a entrega, eu reduzo o tempo de entrega, o tempo de processo, o tamanho dos lotes, o material em processo, eu aumento o que? A pontualidade e algo que eu não falei, a confiabilidade, pessoal. Quando você vai comprar algo, por exemplo, você vai comprar na China, a primeira compra, você compra uma compra teste, para saber se chega. Não, eu vou comprar aqui R$ 5, R$ 10, para ver se o produto chega. Porque se não chegar, o prejuízo é pequeno. Agora, se tu fez a compra, o produto chegou com uma qualidade boa, com a qualidade boa, e dentro do prazo, a sua confiança na empresa aumenta. Né? Ela ganha o status. Então, provavelmente, a próxima compra vai ser uma compra de maior porte. Bom? Fechando. Para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário uma grande mudança. Veja que tudo que a gente roda para onde? Mudança de comportamento. Porque é uma filosofia de vida. Então, todos precisam fazer parte, se sentir parte da engrenagem. As pessoas devem desenvolver comportamentos que auxiliem para que as razões-chave dos nossos objetivos, as metas, do sucesso organizacional sejam atingidas, ou seja, eliminar desperdício, envolver toda a organização e aprimoramento contínuo. É um ciclo contínuo. Ou seja, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, é claro que, diante desse entendimento, não é bastante apenas gerar resultado. Deve ser resultado do quê? Aí vem o outro lado da moeda. E vão nortear o processo da melhoria, que são os princípios de quê? Da orientação do processo, do sistema puxado, aí, ó, da padronização, né, onde vem aquelas normas da ISO, a perfeição da qualidade, a flexibilidade, a transparência do processo, a melhoria contínua e a capacitação envolvendo de todos os colaboradores. Então, não adianta eu ter uma mega máquina e ninguém sabe usar. Às vezes o cara só sabe usar o quê? Aquele exemplo que eu falei do estagiário da concessionária, quando vai usar a calculadora financeira. Ele só sabe fazer uma operação lá. Porque ele usa no trabalho, daquela dos juros, da tabela price, ele aperta lá aqueles mesmos botões e aperta Enter e dá a resposta. E o resto não sabe. Só sabe fazer aquilo. Tá? É feito o Guia Mirim de Olinda. Ele começa a falar, olha, se na metade do caminho você interromper, ele volta do começo. Do começo, porque está decorado do começo ao fim. Se parar na metade, ele já não sabe mais o que ele vai falar. Então, ó, dentro da filosofia, tem lá, é preciso desenrolar uma série de atividades que colocam esses princípios em prática, ou seja, princípio da troca rápida, ou seja, por que o metrô de São Paulo é reconhecido nacionalmente? Porque ele tinha a ideia de que sujou, limpou. Porque aqui quem fala, o local mais limpo não é aquele que mais, desculpa, o local mais limpo não é aquele que mais se limpa, é o que menos se suja. Então, se você cria o hábito de sempre manter aquele ambiente limpo, a cultura das pessoas que utilizam aquele ambiente é o quê? Manter um local
limpo. A manutenção ela tem que ser planejada, articulada, né? Por exemplo, a equipe de tal setor, né, vai trabalhar 1 hora a mais na semana anterior, porque na semana que vem, meio-dia, vai encerrar. Não vai encerrar porque o cara vai ganhar uma folga. Vai ganhar uma folga porque a máquina que eles trabalham vai parar. Então, para que eles não deixem de produzir 5 horas, ele vai trabalhar 1 hora a mais na semana anterior para que ele seja compensado. Veja, a empresa não vai perder. Organização e limpeza, solução estruturada de problemas e a flexibilidade de mão de obras e equipamentos. Né? Aí vou passar aqui só um pouco mais rápido, né? Porque eu tenho aqui alguns requisitos. Alguns requisitos. Eu tenho o resultado global acima do setorial, ou seja, aí é a coisa forte. Ó. A produção enxuta é um exercício de altruísmo, ou seja, você pensar no bem coletivo. Bicho, isso não é natural do ser humano. E se falar do ser humano brasileiro, é que não é mesmo. Porque a gente foi criado vendo as pessoas que tentarem tirar vantagem em todas as oportunidades. Né? Tanto é verdade, se você fazer uma experiência social e coloca lá... hoje está acontecendo, não é nem experiência, mas é uma empresa. Né? Ele instala nos condomínios um mercadinho que não tem funcionário. O próprio consumidor, ele vai lá, pega o que quer, passa no caixa, paga lá o cartão, né? E vai embora. Aí o que, é que eles fizeram o estudo? Eles estudaram, veja que como a nossa consciência, nós temos ainda solução. Né? Ele diz que o risco de furto é mais barato do que o custo com o funcionário. Então, veja que para a empresa, ele tem a câmera lá, né, para tentar evitar, né, o furto de maior intensidade, né, porque, teoricamente, só quem entra ali são pessoas já registradas, né, já de conhecimento, é mais fácil localizar a pessoa. Né? Então, tem lá o trabalho em equipe, a autonomia nos processos, a agilidade no processo decisório. Aí eu tenho aí, ó, atender a demanda no momento exato, com a qualidade perfeita e sem desperdício. Então, esse aqui é o nosso objetivo. O objetivo do JIT. Qual é a necessidade? Mudança de comportamento. E de que forma essa mudança é estimulada? Em eliminar desperdício, em envolvimento de todos e o aprimoramento contínuo. Como é que eu coloco isso em prática? Através dos princípios, da orientação para o processo, do sistema puxado, da padronização, da perfeita qualidade, até a capacitação. E, para a gente fechar aqui, né, só vou falar um pouquinho de cada processo dele, né? E como é que eu consigo estabilização dos processos? Então, eu tenho práticas básicas do trabalho, o projeto em manufatura, o foco na operação, máquinas simples e pequenas, e o arranjo físico. Qual que tem no arranjo físico? O Kanban, que são aqueles cartãozinhos que indica o que é que eu vou precisar para cada atividade. Tá certo? Então, só para a gente fechar aqui, ó. Então, algumas técnicas, se os estoques servem para ocultar a maioria dos problemas da empresa, é lógico pensar que a ferramenta deve ser desenvolvida para quê? Para reduzir estoque, sem que impacte negativamente o fluxo, ou seja, eu não posso ter um estoque, pois eu tenho um estoque de segurança. Se eu consigo trabalhar com estoque zero, mas tem que ser estoque que ser o mais reduzido possível. Certo? Vamos lá, aqui está repetido. Então, as práticas. Então, eu tenho a disciplina para respeito aos padrões, flexibilidade, igualdade no trato das pessoas, autonomia para que os colaboradores de linha possam parar ali em caso de problema. Ou seja, o cara tem que ter autonomia.
desenvolvimento de pessoas para o quadro pessoal, qualidade de vida no trabalho e criatividade como elemento a ser desenvolvimento. Veja lá que a gente viu, né? A criatividade inutilizada. É exatamente o contrário. Eu preciso utilizar ao meu favor a criatividade dos meus funcionários, para que ele busque soluções mais simples ou com baixo custo, que eu consiga melhorar a minha qualidade. Aí eu tenho o projeto de manufatura, o projeto mal feito vai resultar num produto de baixa qualidade. Eu preciso ter foco na operação, eu preciso ter foco, objetividade, né? Não preciso estar pensando, né, na criação do fogo. Máquinas simples e pequenas, né? Então, pois hoje em dia, os pequenos empreendedores, eles trabalham inicialmente com a máquina que ele mesmo utiliza, né? Máquina que faz sandália, né? Sandália havaiana, máquina que faz preenchimento de coxinha, máquina que faz tijolo ecológico. Então, são máquinas simples, que estão utilizadas e aumenta a sua produtividade. O arranjo físico, nosso layout, né? A manutenção produtiva, a gente vai ter uma aula sobre manutenção, e a redução de setup, porque setup é o tempo entre um lote e o próximo. Ou seja, qual é o tempo de uma atividade hoje? Por exemplo, o que acontece? Aquele exemplo que eu dei lá de Fórmula 1, né? Aí, suponho que os dois veículos entraram ao mesmo tempo. Então, vai ficar um da frente e um atrás. O de trás vai ficar parado, só vai conseguir fazer a troca depois que o da frente sair. Né? Mas, se a empresa, a equipe lá, calcular se eu gasto 3 segundos para que eu troque o pneu de um veículo, eu tenho que o próximo, eu tenho que ter uma diferença de 4 segundos. Para que quando ele chegue, ele já saiu e eu troque os dois carros praticamente simultaneamente. Ou seja, o meu tempo de um lote para o próximo lote foi praticamente zero. Aí, ó, envolvimento total das pessoas, porque se tem gente na área, tem que ter o pessoal vestindo a camisa. Visibilidade, né? Ou seja, tem que ter, né? Os pontos fortes precisam ser exaltados, né? O Kanban, sistema de controle de ordens de produção que age como disparador de produção, ou seja, são aqueles cartões, né, que ficam visíveis para você saber o que tem que ser feito para manter uma padronização das ações da empresa. Aí tem essa formulazinha, tá certo? Para saber qual é o número de Kanbans entre cada estação de trabalho, tá certo? Tem uma matemática por trás disso, tá certo? X é o número total de Kanbans, D é a demanda, T é o tempo de espera, TP é o tempo de execução, C é o tamanho do lote, e F é o fator de segurança. Então, veja se ninguém vai precisar decorar isso, tá aí só para constar como complemento do assunto. Por exemplo, aqui a bandeja. Aquelas bandejas que coloca o faqueiro. Quando a bandeja ela já vem com os espaços determinados, ela incentiva a arrumação. Ou seja, se aqui está todas as colheres, aqui está todas as facas, e aqui está os garfos, quem vai depositar, ele não é obrigado, mas automaticamente ele vai tentar manter aquele padrão. Tá? Então, tem o Kanbans visuais, né, para reduzir o estoque. Né? Ou seja, no Kanban eu digo, olha, eu tenho tantos, né? Ou seja, quando chegar nesse nível aqui, eu tenho que fazer a substituição. Por exemplo, relógio de serviço de 3 minutos, para lembrar métodos. Você vai ter uma reunião, aí tem outro livro aqui, ó. Outro livro aqui que você não tem na biblioteca de vocês. Eu não vou conseguir arrancar aqui, não vou conseguir. Aqui, ó. Estou em reunião. Então, mete um programa para o quê? Para tornar suas reuniões mais produtivas. Certo? Então, quantas vezes você participa da reunião, passa 2, 3 horas e não resolve nada. Passa mais a ser um happy hour, né, do que uma reunião profissional.
A reunião tem que ter hora para começar e hora para terminar. Então, tem um relógio lá para indicar, pessoal, ó, infelizmente a reunião acabou, semana que vem, aí se encontra nesse mesmo horário. Tá certo? Então, tem ó, alguns sinais visuais das máquinas, né, para avisar que aconteceu alguma coisa, tá certo? Não é somente a sirene, porque às vezes o cara está com fone e não escuta, então tem sinais para que o cara consiga identificar, e por aí vai. Nossa atividade 5, pessoal, tá certo? Vocês vão responder essas 5 perguntas baseada na aula de hoje. O material já está no portal, tá certo? A aula, ainda hoje, vai estar disponível e o link eu vou colocar tanto no grupo do WhatsApp quanto no portal, tá certo? E aí vocês vão assistir novamente, quem não assistiu ela completa, para poder responder as perguntinhas desta, desta aula, tá? Vou suspender a gravação. Se alguém tiver qualquer dúvida, estou aqui à disposição.